Eu divido o impacto sobre a saúde em 4 temas bem importantes. O primeiro deles diz respeito à perda de anos de vida, à perda social, à perda da família, certo? Porque a morte acontece, foram 700 mortes no ano passado, certo? E uma idade média de 29 anos entre essas pessoas. Então isso é um problema gravíssimo. O segundo diz respeito ao número de mutilados, certo, que o Brasil terá nos próximos anos. As pessoas estão perdendo os dedos, estão perdendo os pés, certo? Estão perdendo as mãos, certo? Estão ficando paraplégicas, tetraplégicas, certo? E o número de mutilados tem sido muito grande. O terceiro é o impacto sobre a rede de assistência, principalmente a rede dos hospitais de urgência relacionada ao trauma. Hoje nós temos praticamente metade desses hospitais a urgência, em torno de 40% a UTI, certo? Lotadas com pacientes vítimas de acidente de moto, que são pacientes de uma complexidade maior, certo? E são pacientes de uma complexidade técnica maior, são pacientes que têm um tempo de duração de internamento maior, e tudo isso gera o quarto problema, certo? Que é o custo financeiro que isso está ocorrendo. Nós fizemos já uma apresentação que mostra que o Estado de Pernambuco, com o acidente o ano passado, certo? Foram gastos em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso cabe o custo das prefeituras, o custo do governo do Estado e o custo do governo federal também aqui no Estado de Pernambuco. E nós acreditamos que a conta do Estado de Pernambuco é em torno de 600 milhões de reais em 2014, só com um acidente de moto que gastou o Estado de Pernambuco. Os outros 600 milhões aqui no Estado de Pernambuco foi gasto pelas prefeituras e gasto pelo governo federal. Ou seja, 600 milhões equivale a manter o Hospital do Câncer funcionando durante 8 anos e a manter o Hospital da Restauração funcionando durante 3 anos. Esse dinheiro é mais do que o que se gasta em doença cardiovascular, em câncer e em doença renal crônica juntas, os 3 programas juntos. Então isso é um gravíssimo problema de saúde pública, certo? O número de motos, de acidente de moto, eles vem aumentando, porque o número de motos nas praças aumentaram muito. A moto hoje é responsável por 75% dos acidentes e por 40% das mortes. 50% dos atropelamentos são decorrentes de moto. O que o bombeiro hoje atende no resgate dos pacientes, 60% das ocorrências dos bombeiros já é acidente, certo? De uma maneira geral, certo? Isso em torno de 50% acidentes com motos. Ou seja, o acidente de moto virou uma epidemia e está inviabilizando o sistema de saúde. Está inviabilizando o funcionamento do sistema de saúde. Logicamente que o poder público tem uma participação, o poder público tem uma ação. O governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, vai começar o monitoramento do CEPAM, certo? Mas a gente precisa entender que essa é uma ação do conjunto de toda a sociedade. Porque os pais precisam saber o que está acontecendo com seus filhos, as pessoas precisam saber que elas não podem beber e dirigir, nem veículo, nem moto. Isso já é uma lei nacional de muito tempo. Mas 50% dos acidentes de moto está envolvido a colemia, 50% dos acidentes de moto está envolvido excesso de velocidade. Em torno de 60% a 70% deles, os equipamentos de segurança não são usados. Então, individualmente, cada pessoa tem uma participação muito grande no controle dessa epidemia. Isso é uma outra dado importante. E a gente tem que começar a cobrar de outros segmentos da sociedade. A gente tem que cobrar dos órgãos competentes de segurança pública, que também abordem as motos, que a moto está envolvida em 60%, certo? Dos crimes em todo o Brasil. Tem que chamar também a responsabilidade às próprias fabricantes de moto para investir pesadamente em segurança, como já foi feito com os carros. Então eu acho que isso é um conjunto de ações que precisa envolver o governo federal, o governo estadual,
os municípios, certo? Os prefeitos precisam entender que eles precisam monitorizar, certo? A municipalização e atuar na municipalização do trânsito e na regularização das cinquentinhas e na fiscalização. Então, é um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas por toda a sociedade pernambucana. Ao contrário dos acidentes com veículos, os acidentes com moto vêm aumentando e vêm aumentando de uma ordem extremamente preocupante. Isso aconteceu principalmente porque a frota de moto nos estados brasileiros, certo? Ela praticamente aumentou, a depender do estado, certo? Em 5 a 10 vezes. Temos estados, certo? E quanto menos desenvolvido socialmente e economicamente é o estado, maior foi o crescimento percentual do número de motos, agravando mais ainda a situação citada. Para piorar a situação, surgem as cinquentinhas. O que é que elas representam hoje, enquanto elas vieram agravar essa problemática da epidemia, dos acidentes de moto? As cinquentinhas, elas são responsáveis hoje por 15% dos acidentes de moto. Mas há 2 anos elas eram responsáveis por 4%. Então, em 2 anos já se aumentou bastante. O que existe pela cinquentinha, certo, é que ela está sendo comercializada quase como uma bicicleta, certo? E ela mata tanto quanto qualquer veículo ciclomotor.